Eu gostaria que você abrisse suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 3, e nós vamos ler dos versículos 11 a 23. Atos, capítulo 3, versículos de 11 a 23. Se você encontrou, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Atos capítulo 3, versículo de 11 a 23, diz o seguinte: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como que se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. De Sarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. E disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vós e vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Que o Senhor seja louvado nesta palavra. Versículo 16 diz: pela fé em o nome de Jesus. Amém? Pela fé em o nome de Jesus. Esse texto aqui nos traz algumas coisas muito importantes. Nós temos falado à igreja que o Senhor deu para este ano uma visão, e esta visão e revelação nos diz que nós devemos andar pela fé mútua, e nós temos falado desse púlpito para vocês muitas coisas importantes na palavra de Deus, porque a palavra do Senhor é que faz com que todas as coisas venham ser reveladas, para que em companhia do Espírito Santo nós possamos viver a vida que Deus quer que vivamos. Então, hoje nós queremos compartilhar sobre isto, o nome de Jesus, amém? O nome de Jesus Cristo. O que fez? Aqui o texto é claro, veja bem, João e Pedro vão ao templo, havia um paralítico assentado ali, que estava ali já há muitos anos, já as pessoas conheciam ele, e então
João e Pedro entrando no templo, aquele paralítico olha para eles e diz: nos dê uma esmola. E naqueles dias, dar esmolas era uma obrigação. Por quê? Porque as pessoas que tinham estavam verdadeiramente impossibilitadas do seu trabalho, elas recebiam uma capa. E esta capa o identificava como uma pessoa necessitada. Então o judeu dava esmola porque passava a ser o trabalho daquela pessoa pedir ajuda e as pessoas darem essas ajudas. Então Pedro e João entrando ali, aquele homem estava olhando para eles, esperando receber alguma coisa. E Pedro e João diz: nós não temos ouro, nós não temos prata, mas isso que nós temos, nós te damos. E o que é que eles tinham? Eles disseram: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem se levanta. E agora ele vai correndo para dentro do templo, louvando e exaltando o nome de Jesus. O que nós temos, isso te damos. Então, nós vemos aqui alguma coisa que é importante para esse viver nosso nos dias de hoje pela fé mútua. E eu quero compartilhar um pouquinho desse texto com os irmãos para que nós possamos entender que há alguma coisa muito importante que Deus quer que realizemos, a boa obra dEle. Aonde nós estivermos, façamos a boa obra dEle. Amém? No mundo tão cheio de problemas, nós temos doenças, nós temos violência, nós temos arrogância, nós temos ganância. Surge uma pergunta: como é que nós vamos escapar desses problemas? Como é que nós vamos escapar de toda esta iniquidade que está assolando nossas vidas? E a palavra de Deus já nos responde em 1 João capítulo 5, versículo 4. Se você só puder ouvir, não precisa abrir sua Bíblia, só ouça isso aqui. A Bíblia diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é nascido de Deus. Deixa eu perguntar, quantos aqui são nascidos de Deus? Então esse texto é para você, é para mim. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Veja, isso aqui é a palavra de Deus. Muitas vezes nós não sentimos que vamos vencer coisa alguma. Muitas vezes nós podemos nos sentir como que se o mundo fosse muito forte para nós. Mas o texto bíblico diz: todo aquele que é nascido de novo vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Agora diga para o seu irmão, a Bíblia diz: a nossa fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero começar. Pastor Alamo Biftu, quantos lembram dele? Esteve aqui, uma bênção de Deus na nossa vida. Pastor Alamo Biftu estava compartilhando conosco a respeito do pastor que pastoreia a igreja deles na Etiópia, um jovem pastor. E ali ele pregava a palavra de Deus e de repente entra santuário adentro alguns homens e traziam com eles acima da cabeça aqui um corpo de um homem morto, envolto em faixas. É assim que eles enterram os muçulmanos ali na região daquele país. E então entrou ele, aqueles homens com aquele corpo, e entraram também os demais que iam acompanhando aquele enterro. E de repente eles entram dentro, como se estivesse aqui, se fosse aqui, eles viriam e colocaram o corpo bem na frente do púlpito. Pastor Alamo disse que aquele homem continua pregando. E quando ele termina a mensagem, ele olha para aquele homem ali, morto, e pergunta para os que o trouxeram: o que é isso? E aqui um deles disse assim: olha, nós estávamos levando este homem para enterrá-lo, mas foi-nos dito que vocês têm um Jesus Cristo que ressuscitou e que ele ressuscita mortos. Então nós trouxemos aqui para esse Jesus ressuscitá-lo. Agora imagine a cena, irmãos. E aquele pastor, jovem pastor, apenas ora no espírito dele e diz: Senhor, o que eu faço? Aqui está
vamos dizer assim, o tipo de oração que ela vem imediata, ela é rápida, e é uma comunicação entre Deus e ele. Ele disse, levante-o. E aquele homem então disse, ok, Senhor. E vai até aquele corpo, coloca as mãos sobre ele e diz, no nome de Jesus Cristo, eu te ordeno agora, levanta. E aquele homem reviveu. Todos que estavam ali se converteram ao Senhor. Todos. Mas isso não só acontece ali. Isso acontece em muitos lugares. E acontece aqui. Por quê? Porque o Jesus Cristo, o Senhor que estava naquele pastor, está em mim, está em cada um de vocês. Por isso a palavra de Deus diz, o Cristo é o Espírito Santo, a unção divina em tua vida. Você nasceu de novo, você recebeu, e o mesmo Espírito que estava em Jesus, é o mesmo Espírito que está em você, multiplicado. Cada um de nós tem o Espírito Santo. Nós não temos parte do Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo residente em cada um de vocês, e Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo para a eternidade. Ele é aquele que estava no começo de toda a criação, Ele estava pairando sobre as águas, dando forma, dando vida à palavra de Deus. E Ele está aqui. Eu nunca vou me esquecer algumas experiências que a gente passa na vida, mas uma delas aconteceu numa terça-feira à noite. Nessa terceira fileira aqui, havia uma senhora sentada, com ela 2 homens, um de cada lado, moços fortes. E depois do culto, na terça-feira, quando nós acabamos de pregar, nós demos a oportunidade para que as pessoas que precisassem de oração viessem à frente. E aquela mulher se levanta, e aqueles 2 moços a seguravam, porque ela não podia andar sozinha. E ela vem até aqui, ficou mais ou menos nesse lugar aqui. E quando eu olhei para aquela mulher, eu disse, o que a senhora quer que Jesus faça para você hoje? E ela então, ela estava com uma saia comprida, ela levantou um pouco a sua saia e mostrou a sua perna, toda gangrenada. Sua perna estava escura, inchada. Ela disse, pastor, eu vim hoje à noite aqui, eu não pertenço a essa igreja. Eu moro aqui em Valinhos. E eu venho aqui hoje à noite porque eu queria que vocês orassem para que Deus me dê força, porque amanhã eu estarei amputando minha perna. E ela disse, eu estou com medo, eu estou sentindo muita angústia, eu preciso sentir paz, o senhor oraria por mim? E naquele instante nós começamos a orar por ela. E aí é que eu digo para vocês, o Espírito de Deus toma a pessoa, e o Espírito de Deus se compadece das pessoas. E então nós oramos, e no nome de Jesus Cristo, ordenamos que aquela perna vivesse, que a vida voltasse àquela perna aqui, ela recebesse o poder de Deus. E sabe, irmãos, quando nós terminamos de orar, ela olhou para mim e falou, sabe pastor, eu estou sentindo paz. Eu disse, glória a Deus. Ela disse, e amanhã quando eu for para essa cirurgia, eu vou tranquila. Eu disse, sim, mas talvez a senhora não precise passar pela cirurgia. E ela disse, seria ótimo. Eu disse, vamos louvar a Deus, vamos aguardar no Senhor. E quando ela vira-se, ela sai caminhando sozinha. Os 2 homens do lado dela, mas ela caminhando. Foi para casa. No dia seguinte, ela levanta, andando normalmente, foi para o hospital. E quando ela chegou no hospital, o médico falou, o que é isso? A senhora está andando? Ela disse, estou. A senhora não podia estar andando. A senhora não tem força nessa perna, essa perna não vive mais, ela está morta. Ela disse, mas eu estou andando. Ele disse, então nós não vamos fazer a cirurgia agora, vamos tirar uma radiografia, vamos fazer uma nova ressonância, vamos ver o que está acontecendo, vamos fazer novos exames. E aí então ele volta com os exames e diz para ela, a senhora não vai perder sua perna, por alguma razão essa perna está viva, está correndo sangue aí dentro. Por quê? Um mês e pouco depois ela estava ali no mesmo lugar, agora só que ela estava com uma
menina pequena. Nunca tinha visto a menina. E enquanto eu estava pregando aqui, eu olhei para aquela menina e a palavra do Senhor veio assim, e disse assim, enquanto eu pregava, está vendo aquela menina aqui dentro? Sim. Se aquela menina está com dores terríveis, e você vai orar e vai quebrar toda a maldição hereditária da vida dela. Foi assim. Então eu já esperava orar por aquela menina. Quando foi depois do culto, depois da mensagem que nós demos a oportunidade de orar, aquela mulher se levanta com uma garota. Eu já não lembrava mais daquela mulher. E quando ela chegou aqui na frente, com aquela menininha, ela vinha com a garota, e a garota estava sustentada nos braços da mãe. E ela pegava ela pela cabeça, sustentando a cabecinha dela. E então, quando eu olhei para aquela mulher, ela disse para mim, pastor, o senhor lembra de mim? Eu disse, minha irmã, são muitas pessoas, eu não estou muito lembrado da senhora. O senhor vai lembrar. Ela puxou aqui e mostrou a perna. Está vendo essa perna aqui? Aí eu lembrei da mulher. Eu disse, e a senhora? Ela disse, sim. Eu disse, eu não perdi minha perna, eu estou andando, minha perna foi totalmente curada. Aleluia. E eu disse, o que a senhora vinha aqui? Ela disse, pela minha filha, essa menina está com um problema assim, e ela disse, ela tem dores excruciantes, e essas dores não param. Então eu já sabia como orar, por quê? Porque o Espírito de Deus já havia dito como orar por ela. E então eu disse, no nome de Jesus, quebra-se essa maldição. E naquele mesmo instante, aquela menina ficou curada, ela ficou sem dores, e ela saiu daqui sem dor alguma. Veja bem, a palavra que eu estou dando para vocês hoje, não é para responder para vocês, porque uns são curados e outros não são curados. Porque isso é um problema. Veja bem, se você estiver num culto, e vamos dizer, 10 pessoas fossem curadas, mas muitas pessoas estão aqui na frente, imediatamente é mais fácil nossas mentes perguntar por que os outros não foram curados, do que glorificar a Deus pelos 10 que foram. Nós temos essa tendência de perguntar por quê. Nós discutimos qual é a razão disto. E a resposta que eu tenho para vocês é, eu não sei dizer isso para vocês, eu não sei responder. Mas eu sei de uma coisa, nós não estamos aqui para responder a estas perguntas, nós estamos aqui para focar numa coisa, o nome de Jesus. Muitas vezes nós, ignorantes da verdade bíblica, deixamos de fazer coisas lindas para Deus. Quantos de vocês aqui, só para a gente se localizar, quantos de vocês aqui já estiveram numa oportunidade de você poder fazer uma oração por alguém, seja pelo que for, por cura ou por libertação, o que seja, você sentiu aquele desejo de orar, mas você não teve a coragem, ou talvez você disse, eu não vou fazer isso aqui em público. Levante a mão. Então veja, muitas pessoas. Tem pessoas que dizem assim, eu até me aventuro a orar por uma dor de cabeça, mas pastor, orar por um câncer terminal, eu não sei se tenho essa fé toda. Então nós vamos aqui, nesse texto, olhar algumas coisas, e eu queria que vocês guardassem isso. Por quê? Porque nós vamos entender que não é as respostas que nós precisamos, mas a revelação de Deus de alguma coisa poderosa chamada nome de Jesus. Nesse nome de Jesus, todas as coisas são possíveis. Então veja, nós confundimos muitas vezes o poder do nome de Jesus Cristo com a capacidade de alguém exercer uma cura. E é isso que nós precisamos agora ver no texto. Por quê? Porque muitas vezes você pode, e às vezes nos sentimos que eu não tenho essa fé que os outros possuem. Eu não tenho essa capacidade que outras pessoas possuem. Eu estava no congresso, quando o pastor Schambach estava ministrando, e naquela noite ele disse, vocês que precisam de uma cura, precisam de um milagre, venham até a frente. E quando veio um pastor com a esposa e uma filha de 11 anos, cega de nascença,
nunca havia visto a luz pelos olhos. E aquela menina foi trazida pelos seus pais e estava ali. E eu nunca vou me esquecer daquele momento que eu estava do lado do pastor. E o pastor disse: vamos orar por você. E quando ele ministrou aquela cura, aquela menina viu. Então, são coisas extraordinárias. Nós vemos coisas maravilhosas. Nós vemos coisas espantosas. Mas será que isto é somente o privilégio de alguns? Ou a palavra de Deus diz: todo aquele que crê em meu nome, aquele que crer em mim, farão as mesmas obras que eu faço. Essa é a palavra de Deus. E é o que Jesus diz em Marcos 16: estes sinais irão acompanhar aos que crerem. E um desses sinais é o quê? Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nós precisamos entender que nós não temos que ter as respostas para as nossas perguntas, mas nós temos que ter a visão e temos a ousadia de utilizar algo que Deus já nos deu, que é o nome de Jesus. Amém? Cabe ao Senhor fazer o que Ele vai fazer, porque Ele tem todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. Pedro afirmou: por que, meus irmãos, vocês... por que vos maravilhais? Como que se nós, preste atenção, pelo nosso próprio poder ou piedade, fizemos esse homem andar. Então, aqui já está começando a responder alguma coisa. Ele está dizendo: como que vocês olham para nós, como que se nós, pelo nosso próprio poder, fizemos este homem andar, pelo poder e pela piedade. Ele disse: não. Não é isso. Não é o nosso próprio poder que faz alguém andar. Não é nossa capacidade própria que vai fazer alguém andar. Mas é alguma coisa muito mais profunda e muito mais poderosa, que nós queremos extrair disso e trazer essa revelação a nossos corações. Porque pela fé mútua nós podemos fazer grandes coisas por Deus aqui nesse lugar. Vai haver muitas curas nesse lugar. Por quê? Porque o nome de Jesus Cristo será visto, o nome de Jesus Cristo será entendido, o nome de Jesus Cristo será reverenciado. E é isso que faz as coisas acontecerem. Eu estava vendo o testemunho. Todas as vezes que uma pessoa é curada e tem um milagre, existem muitos autores para a oração. Então a pessoa: eu orei, curou. Eu orei, Deus fez o milagre. Porque é como se cada um tivesse orado e aquilo aconteceu. E é verdade. Na realidade isso é a verdade. Por quê? Porque cada um exerce fé, cada um tem aquele desejo, cada um ora. Então parece-me que quando Deus responde, aquilo se apropria. Você foi o autor dessa oração. Glória a Deus por isso. Quantas pessoas oram, quantas pessoas. É como se Deus estivesse respondendo a nós individualmente, mas Deus responde também coletivamente. Mas quando a pessoa morre, aí fica todo mundo calado. O pastor Luizinho estava falando de um homem que, ali lá em Fortaleza, ele gostava muito de visitar no hospital. E ele foi visitar um homem, orou por ele, o homem morreu. Foi visitar o outro morreu. Foi visitar o outro, morreu. Chegou no quinto, ele visitou, orou e a pessoa morreu. Então, tinha um outro irmão que foi internado, estava bem doente. E aí o pastor disse: eu vou pedir para fulano ir aí lhe visitar e orar por vocês. Pastor, fulano não, por favor, não mande ele aqui. Nós ainda estamos muito perdidos. Nós precisamos descobrir alguma coisa nesse texto. E aqui está o que Pedro disse. Ele disse: pela fé em o nome de Jesus Cristo. Agora, nós precisamos entender o que estava no coração de Pedro. O que Pedro entendia quando ele disse pela fé. Porque nós, quando falamos de fé, a primeira coisa que vem em nossa mente é: fé é uma capacidade de fazer e de ver alguma coisa. Então eu exerço isso aqui para ver aquilo acontecer. Mas a palavra fé,
quando ela é revelada na palavra de Deus, ela tem um significado um pouco diferente disso que nós cremos. E eu quero dar para vocês qual é a definição da palavra fé na Bíblia. A palavra fé é a convicção da verdade de algo. Veja, eu tenho a convicção da verdade que Jesus Cristo cura. Entende? É uma convicção da verdade de algo. E no Novo Testamento, de uma convicção ou crença que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Quer dizer, eu tenho fé, eu sei quem Ele é, e o meu relacionamento com Ele começa a tomar o quê? As devidas proporções que são reveladas dEle na palavra de Deus. Então, não há dúvida de que Jesus Cristo é o Senhor Todo-Poderoso. Ele criou todas as coisas, todo o poder foi dado a Ele no céu e na terra. Agora, esse Jesus vem e diz assim: ore, eu vou curá-lo. Então agora nós passamos a ser o quê? O instrumento disso. Nós passamos agora a obedecer a palavra dEle. E aqui está o segredo da coisa, é obedecer a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. É isso que nos dá força, é isso que nos dá essa convicção, é isso que Pedro entendia. Ele nos disse que nós colocaríamos as mãos nos enfermos e os enfermos seriam curados. E a fé neste Jesus e a fé na sua palavra, que Ele não vai falhar, me faz ousadamente colocar minhas mãos, e neste nome glorioso eu o digo: andem, façam, aconteça, vivam em nome de Jesus. Convicção. Diz mais, que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas, geralmente com a ideia inclusa de confiança e fervor. Escute, confiança e fervor, nascido da fé, ou seja, desse poder. A graça de Jesus Cristo, ela revela o Filho, ela revela a palavra, ela traz a visão de Deus, ela nos mostra o mundo que Deus é, onde Ele está e o poder que é investido em nós por Ele. E quando nós vemos isto, então a fé é o poder que faz isso entrar em nossas vidas. E a fé é o poder que nos faz agir em obediência e para a glória dEle, porque Ele está vivo. O maior testemunho que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos não é ir a Jerusalém e ver um túmulo vazio, porque aquele túmulo nem sabe se foi mesmo o túmulo que Jesus foi enterrado, foi sepultado. Então veja bem, não é um túmulo vazio que vai dizer que Ele ressuscitou, não é. Mas sabe o que vai trazer a glória e vai certificar de que Jesus está vindo? É nós, como testemunhas vivas, que Ele vive em nós. Então, neste nome poderoso, Ele que está em mim, Ele que vive em mim, neste nome dEle, eu digo a vocês: levantem, e o poder de Deus levantará a pessoa para a glória de Deus. E Jesus Cristo então está vivo, e você pode ter certeza, as pessoas vão glorificar a Deus por causa do poder que Ele se manifesta. Deus é poderoso, e as pessoas sabem que nós não temos esse poder para fazer qualquer coisa, mas Ele em nós tem todo o poder para qualquer coisa. Os irmãos estão entendendo, estão me seguindo? Glória a Deus por isso. Agora eu preciso lhe trazer a definição do nome, porque quando nós falamos do nome de Jesus Cristo, fica muito vago. Nós entendemos muito pouco sobre isso. Eu geralmente, quando estou fazendo aquela oração que Jesus Cristo ensinou aos discípulos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja. Muito poucos entendem. Um dia eu estava orando a Deus e pedindo: Deus, me dê uma palavra sobre isso. Por que eu preciso pedir ao Senhor que santifique o nome em minha vida? Porque me faltava um pouco de entendimento sobre isso.
Eu queria entender por que santificado seja o teu nome. É porque o nome de Jesus Cristo é tão sublime. O nome de Jesus Cristo é tão poderoso. O nome de Jesus Cristo está atrelado a Ele, Deus Filho. Ele que ressuscitou dos mortos. Ele que criou todo o universo. Ele que fez todas as coisas. E sem Ele, nada do que foi feito poderia existir. Nós não podemos falar esse nome. Nós não podemos nos referir a esse nome como nós referimos e falamos qualquer outro nome, porque o nome de Jesus Cristo é santo, Ele é poderoso. O nome de Jesus Cristo, só a ser citado, os céus tremem. O nome de Jesus Cristo, e falta-nos esta visão, irmãos, falta-nos esta sensibilidade, falta-nos esse entendimento desse nome glorioso. E por isso que nós simplesmente falamos, em nome de Jesus aconteça, em nome de Jesus vou fazer isso, em nome de Jesus vou fazer isso. E nós vamos falando porque nos acostumamos com a frase. Isso virou um jargão na nossa vida, mas é assim que Jesus ensina. Não falem assim, não use esse nome em vão, mas que vocês referenciem o nome, que vocês vivam pelo nome e que vocês saibam utilizar o nome, porque esse nome é santo e não pode ser profanado. Esse nome é santo, não pode ser falado de qualquer maneira. Esse nome tem propósito, esse nome tem vida, esse nome tem poder, esse nome cria todas as coisas. Neste nome tudo é possível. E quando nós estamos em linha com esse nome, quando nós cremos nesse nome, quando nós vivermos a extensão e a profundidade desse nome, então, como Pedro e João, nós podemos dizer: o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então o nome, a definição de nome na Bíblia é esta: nome é usado para tudo que o nome abrange. Tudo que o nome abrange. Se vocês observarem nossas paredes, nós temos ali Yahweh, nossa salvação, Yahweh, nossa alegria, Yahweh, nosso pastor, Yahweh, nossa força, Yahweh, inspiração, Yahweh, nossa identidade, Yahweh, nossa justiça, Yahweh, nossa bandeira, Yahweh, nossa luz, Yahweh, nossa paz, Yahweh, nossa provisão. Então, em todo o tempo do Antigo Testamento, quando Deus se manifestava ao seu povo, Deus estava sendo agora conhecido pelo seu povo. Então, o que acontecia? Em vários momentos da vida e existência do seu povo, Ele foi se revelando com esses nomes. E aí as pessoas, conforme a revelação do nome dele, eles recebiam a atuação de Deus, a bênção de Deus referente àquilo que eles precisavam para vencer. Agora você pega todos estes nomes, toda esta revelação desses nomes aqui, e agora num só nome, Jesus, tudo isso acontece, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Num só nome, Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa inspiração, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa identidade, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa bandeira, porque no nome de Jesus Cristo dobrem-se todas as pessoas, e ao nome de Jesus Cristo rendam-se todos. Esta é a palavra de Deus, é a visão. E quando esse nome está vivo dentro de nós, e quando nós conhecemos esse nome, e a quem esse nome se refere, então, meus irmãos em Cristo, nós passamos a ser simplesmente o vaso por onde Ele se expressa, e por onde Ele faz milagres e prodígios. O nome de Jesus. Então veja bem, o nome é usado para tudo que o nome abrange. Se eu usar aqui o nome do Tadeu, tudo que pertence a ele está debaixo da autoridade dele. Ele pode assinar um cheque, ele pode me dar o que ele quiser, mas vai estar limitado ao que ele possui. Amém? Se eu falar outro nome, então uns nomes aqui na terra, tem nomes aqui que valem 5 bilhões de reais, tem nomes aqui na terra que valem 10 milhões de reais, tem nomes aqui na terra que valem R$1.000, e tem nomes aqui na terra que não valem nada. Mas o nome de Jesus é ilimitado. Por quê? Porque o nome abrange tudo o que Ele faz, e o que Ele é e o que Ele possui. Outra coisa, o nome abrange todos os pensamentos ou sentimentos
do que é despertado na mente pelo mencionar o nome. Então, quando você menciona o nome de Jesus, o que é que o Espírito joga para a sua mente? O que ele revela à sua mente? Como é que você vê o nome? Este nome tem todo o poder, no céu, na terra e embaixo da terra. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, veja bem, todos os pensamentos ou sentimentos do que é despertado na mente pelo mencionar, ouvir, lembrar o nome. Então, quando eu falo Jesus, eu vejo o universo sendo formado. E quando nós falamos Jesus, nós podemos ver que tudo que foi feito veio por Ele. Quando nós falamos do nome de Jesus, câncer perde o poder, porque o nome do câncer não é maior do que o nome que aquele que criou a própria célula. O nome daquilo que está destruindo uma célula não pode ser maior e nem melhor do que aquele que criou a célula. Então, o nome de Jesus Cristo pode todas as coisas. O nome de Jesus Cristo é soberano. Então, é o meu conhecimento dEle, é a minha intimidade com Ele, é a minha visão dEle, que me faz reverenciar o nome dEle e usar o nome dEle para a glória dEle. Porque Deus tem um compromisso com o nome de Jesus Cristo, Deus tem um compromisso com o seu Filho, Deus tem um compromisso com sua palavra, e todos aqueles que bem utilizar, todos aqueles que profetizarem, todos aqueles que usarem o nome de Jesus, serão agraciados com a ação dele. Jesus, agora eu vou lhes falar o significado do nome Jesus. Quem aqui sabe dizer o significado do nome de Jesus? Quem já ouviu? Nossos nomes têm significado, não é? Cada nome aí tem. Por exemplo, o nome Mara, águas amargas. Não tem nada com vocês, tá? Vocês já foram dosificadas. Meu nome, aquele que tem fama. Tem muitos nomes, você sabe o significado. Talvez você tenha essa curiosidade de saber qual o significado do seu nome. Mas o nome de Jesus Cristo tem um significado especial. O nome de Jesus significa Jeová é salvação. Então, quando eu digo Jesus, eu anuncio, Ele é a tua salvação. Quando eu digo Jesus, então eu estou anunciando que a salvação de Deus chegou e que o poder dele está ali. É isso que nós anunciamos quando pronunciamos o nome Jesus Cristo. A salvação de Deus chegou. Jesus, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, Deus encarnado na pessoa de Jesus. Glorificado seja o nome de Jesus. E você tem esse nome. Ele está em você. E nós todos carregamos Ele dentro de nossos espíritos. Nós vamos com Ele e Ele vai conosco. E aonde nós chegamos, Ele chega. Eu gosto muito dos Salmos que diz: levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças. Porque levantai as vossas cabeças para o alto. Por quê? Para quê? Para que entre quem? O Rei da Glória. Parece-me que existe uma interação entre nós e o Espírito de Deus. Quando nós obedecemos a palavra, há um poder maravilhoso. Quando nós levantamos as nossas cabeças, quando nós mencionamos o nome de Jesus, Deus entra em ação, Deus faz alguma coisa, Deus entra com sua provisão. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos cheios de problemas, nós estamos cheios de coisas que nos amarram, cheios de coisas que nos puxam para baixo, coisas que nos impedem de ver a grandeza deste nome, e nós temos mais perguntas do que nós temos autoridade. Nós temos buscado mais respostas teológicas do que buscado uma revelação divina, e nós precisamos andar na revelação divina, porque nenhum pecado nosso pode ser maior do que o nome de Jesus. Nomeie qualquer pecado na tua vida, nunca esse pecado será maior do que o nome de Jesus Cristo, porque quando Ele morreu naquela cruz, Ele apagou isso aí, Ele tirou o poder disso aí, e aqueles que creem nele serão alvos do poder dele. Louvado seja o nome de Jesus. E o que nós podemos fazer para que esse nome exerça seu poder em nossas vidas? Depois que Pedro
falou, vocês pegaram, mataram o Filho de Deus, vocês fizeram isso. Ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, e agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, vocês não sabiam. Vocês talvez estivessem pensando que estavam matando um religioso, talvez vocês caíram aí na questão do que foi dito a respeito dele. Vocês foram levados por alguma história, não sei o que aconteceu, mas o fato é que nós muitas vezes somos levados pelas circunstâncias da vida, muitas vezes nós somos mais alimentados com as coisas que nós estamos ouvindo o povo dizer a respeito de Deus, do que estamos ouvindo do próprio Deus. Nós às vezes deixamos que as nossas mentes sejam tomadas por certas coisas, e nós perdemos o poder, e aí então ele diz assim, mas meus irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as vossas autoridades, mas eles sabiam que estavam matando um homem, eles sabiam, até Pilatos, quando ele olhou para aquele homem, porque sua esposa havia tido um sonho, e ela disse, olha, se eu fosse você, eu não tocaria nesse homem. E Pilatos então, com medo, ele diz o seguinte, eu lavo as minhas mãos, para que esse homem, o sangue deste homem, não venha sobre mim. Por quê? Porque havia um temor no coração dele, mas ele também estava ignorante que aquele era o Filho de Deus, estava ignorante que a própria vida estava ali diante dele. Meus irmãos em Cristo, quantas coisas nós estamos fazendo porque estamos ignorantes a respeito do que Deus tem para nossas vidas. E então ele diz assim, mas Deus assim cumpriu, veja bem, o que dantes anunciara por boca de todos os seus profetas, que o seu Cristo havia de padecer, e não haveria qualquer pessoa aqui nesta terra, ou qualquer um de vocês, nem mesmo Satanás, pôde impedir o caminho da cruz, que era de Jesus. Vocês fizeram por ignorância, mas hoje nós temos promessas, não escritas somente pelos profetas do passado, que viram as coisas gloriosas que Deus tinha para esse tempo, chamado último tempo, mas nós temos a própria palavra de Deus dizendo que aqueles que creem no nome de Jesus farão as mesmas coisas. Então por que nós não cremos? Por que nós não nos levantamos? Por que que nós não fazemos aquilo que a palavra de Deus está dizendo? Porque nós estamos ignorantes. Nós precisamos de alguma coisa mais profunda, nós precisamos da revelação, nós precisamos da misericórdia de Deus. E aí ele diz assim, que o seu Cristo havia de padecer. E aqui vem a palavra dele, arrependei-vos, arrependei-vos. Aqui eu preciso dizer, para começar a fechar essa palavra para vocês hoje à noite, a palavra arrependimento está ligado com uma coisa muito importante, e que às vezes nós temos dificuldades, porque quando uma pessoa se arrepende de alguma coisa, e às vezes as pessoas dizem, eu não sei, talvez ele não se arrependeu de fato, eu acho que foi só emoção, foi só remorso, mas não foi arrependimento. E nós não sabemos o que nós estamos na realidade dizendo, mas o que a palavra de Deus diz por arrependimento é a palavra metanoeo, que significa mudar de mente. Diga, mudar de mente. Eles mataram o Filho de Deus. Por quê? Porque eles tinham uma mentalidade, eles mataram a vida. Por quê? Porque eles ouviram uma palavra que não era correta, eles escolheram Barrabás ao invés de Jesus. Por quê? Porque a mente deles estava tomada por um engano, por uma coisa que não era real. E agora Pedro diz, vocês precisam mudar isso, vocês precisam passar por uma metanoia, vocês precisam pensar diferente, porque se o pecado gerou isso em vocês, se o pecado levou vocês a pensar assim, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo vai levar vocês a pensar de outra maneira. Para quê? Para que Jesus Cristo use vocês, para que vocês sejam alvos da sua glória e alvos do seu poder. Então ele diz, arrependei-vos. Ou seja, mudar de mente para melhor, isso significa emendar o coração
e com pesar os pecados passados. Ou seja, ser apagado, ser perdoado, ser removido o pecado da tua vida, ser restaurado de forma maravilhosa. Nós devemos nos arrepender. Por quê? Porque se nós pensamos de algumas formas que não trazem a vitória para a nossa vida, é porque alguma coisa está nos atrapalhando, alguma coisa está em nosso caminho, e nós precisamos agora botar nossa mente em linha com o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz: todo aquele que crê, diga, todo aquele que crê. Então nós temos que agora, mas se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo, e se eu estou aqui, não, a palavra não inclui essas coisas. Ela diz, todo aquele que crê, todo aquele que crê, poderá fazer as mesmas obras que eu faço. E agora nós temos que entender que aquele que nos chamou diz que nós devemos ser santificados. O pastor Marcelo pregou uma mensagem muito poderosa hoje pela manhã e falou sobre santificação. Nós temos um chamado para ser santos. E então, meus irmãos em Cristo, conforme nós vamos entrando em comunhão com Ele, nós vamos entendendo que a palavra dele é viva. Nós vamos começando a obedecer a palavra. Automaticamente nós vamos confessando coisas. Serão removidos de nós todos os sentimentos adversos, serão removidos de nós todos os pecados. Para quê? Para que nós possamos ter uma mente pura, uma mente conforme a dele, estarmos em linha com a palavra dele, e a fé então poder fluir pelos nossos lábios e operar os poderes de Deus nessa terra. Convertei-vos, ou seja, vocês precisam entender que vocês não mataram qualquer pessoa, vocês mataram o Filho de Deus. Arrependeis, pois, e convertei-vos. Ou seja, volte desses pensamentos, voltem desses atos que vocês fizeram. Por quê? Porque Deus não tem isso contra vocês, mas Ele vai ter compaixão de vocês. E se vocês voltarem-se para Ele, e se vocês pedirem perdão para Ele, e se vocês confessarem o seu pecado a Ele, Ele é poderoso para limpar vocês, Ele é poderoso para receber vocês, e é poderoso para que vocês possam receber a salvação daquele que vocês mesmos mataram. E é isso que Deus quer de nós. Uma visão clara, uma visão poderosa, uma visão que esteja em linha com a Bíblia, que esteja em linha com a palavra de Deus, que os nossos pecados sejam removidos, para que estabeleça-se a glória e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele diz assim, para que os seus pecados sejam cancelados, aleluia, aleluia, cancelados. E Ele diz, a fim de que, escute irmãos, da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, ou seja, que envie Ele o Espírito Santo para dentro de vocês. Cristo significa unção divina, aquele que unge. E Ele diz assim, que já vos foi designado Jesus. Ele vive. E se Ele vive, eu vivo. E se Ele vive em mim, neste nome santo e poderoso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? E eu quero concluir essa palavra dizendo o seguinte, nós estamos vivendo uma igreja que está buscando o quê? Buscando maturidade plena. Uma igreja que tem orado, uma igreja que tem buscado os dons do Espírito Santo. E Deus tem promessas para nós. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Mas eu quero dizer para vocês que vai haver um dia onde você e eu chegaremos nesse lugar. E agora com nossas mentes cheias de visão, com Cristo em nós nele, a palavra viva. Quando nós entrarmos nesse lugar, nós vamos referenciá-lo, nós vamos glorificá-lo, nós vamos exaltá-lo. E sabe o que vai acontecer? A glória de Deus vai encher esse lugar. E quando a glória de Deus encher esse lugar, o Espírito Santo vai levantar um e vai ter profecias. O Espírito Santo vai levantar outro com salmos e hinos. O Espírito Santo levantará um profeta que vai profetizar. O Espírito Santo levantará outro com palavras de conhecimento que vai detectar
consertar o que precisa ser consertado na vida de todos. E quando esses dons estiverem em operação, a igreja está viva, a igreja está vivendo, e a igreja, pela fé mútua, ela vai operando, porque o Espírito Santo está em todos, mas Ele usa qualquer pessoa no momento que Ele apraz e naquilo que lhe for necessário. Não somos mais nós, mas Ele vivendo em nós, para que a glória de Deus seja vista nessa casa, e aqueles que estão ali fora possam dizer, como diziam também o povo lá do passado, quando o povo de Israel vinha, eles morriam de medo. Sabe por quê? Não é porque eles tinham medo de Israel, não é porque eles tinham medo do povo de Israel, mas eles tinham medo do que eles ouviam sobre o Deus de Israel. Aleluia! E que quando Campinas ouvir que Deus está fazendo nesta igreja, eles correrão. Não é porque essa igreja é melhor do que a outra, não é porque nós somos melhores do que os outros, não é porque nós temos poderes mais do que os outros, é porque o nome de Jesus Cristo está sendo exaltado, e o Deus daquela igreja, o Deus que eles vivem naquela igreja, o Deus que eles servem naquela igreja, tem poder, e aqueles que chegam ali são curados pelo poder do nome de Jesus. E é isso que nós estamos querendo que a igreja veja. Isso são as coisas que nós precisamos. Por isso que a Bíblia diz: arrependam-se, mudem os seus pensamentos, voltem para mim, voltem-se para mim, busquem de mim água. O Espírito Santo está dizendo que nesses tempos finais, que nós estamos vivendo os últimos dias, nós não estamos vivendo somente os últimos dias, nós estamos vivendo talvez as últimas horas. E nesse tempo tão importante, o Espírito está gritando para a igreja dele na face da terra, em toda a terra. Ele diz: comprem de mim ouro refinado e vistam-se de vestes brancas. Por quê? Porque Ele vem, Ele está vindo, e enquanto Ele não vier, nós temos alguma coisa que nós precisamos fazer, e esta obra é a mesma obra que Jesus fez: curar os enfermos, pregar o Evangelho e buscar as pessoas cativas, anunciar o tempo aceitável de Deus, o ano aceitável de Deus, e fazemos isso com todo o poder e autoridade que o nome de Jesus Cristo nos dá. Aleluia! Então, irmãos, que nos proporciona os milagres é o nome de Jesus. O Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés dele, é o que Efésios capítulo 1, versículo 22 diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e aqui vem a revelação, igreja Ágape, presta atenção, e o deu à igreja. Cristo está em vocês, está em nós. Vamos nos arrepender, vamos ajustar nossas mentes, não vamos deixar que o inimigo use mais nossas mentes para condenar uns aos outros, para apontar os erros um do outro, para julgarmos uns aos outros, mas vamos conhecer o poder de Deus para profetizar a bênção uns dos outros, para dizer que o pecado não vai ter poder mais sobre a vida dele, para dizer que Deus tem isso aqui, e nós vamos professar. Por isso que a Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente a que for boa para edificação. Quantos irmãos estão amarrados pelos seus pecados? Quantos irmãos estão fracos na fé? Quantos irmãos estão precisando de uma palavra? Eles não precisam de julgamento, eles não precisam mais de qualquer coisa, senão da profecia de Deus. Precisam de uns de vocês que estão cheios da glória. Por isso que a palavra de Deus diz: aqueles mais fracos, os mais fortes, ajudem os mais fracos, sustentem os mais fracos. Por quê? Porque isso não é uma corrida individual, todos nós vamos chegar. Ninguém pode ficar para trás, porque essa promessa é para todos. E é por isso que eu digo para vocês: esse nome foi dado à igreja. Você possui a autoridade dele, você possui a autoridade de Jesus Cristo. Agora, quando nós despertarmos para isso, quando nós estivermos cheios dessa visão, nós sairemos ali fora e nós vamos dizendo isso para os outros: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo tem poder. Venha e vejam o que Ele vai fazer na sua vida. E todas as vezes que nós convidarmos pessoas nesta visão, eu vou repetir, todas as vezes que nós convidarmos as pessoas nesta visão, Deus vai cumprir o que Ele promete na sua palavra. Mas às vezes nós convidamos pessoas simplesmente por convidar. Eu estou dizendo que alguma coisa precisa acontecer, alguma revelação a mais precisa estar dentro de nós. Nós precisamos entender esse nome de Jesus Cristo, porque esse nome também pode salvar vidas. Aleluia. Esse nome foi dado à igreja, foi dado a cada um de vocês.
E vocês também podem ressuscitar os mortos. Vocês também podem curar os enfermos. Vocês também podem operar os milagres de Deus. Vocês também nesse nome podem ver pessoas salvas. Vocês nesse nome podem todas as coisas, porque o nome dele está acima de todo nome. E o nome dele dobre-se todos os nomes. E aqui vem o final desta mensagem. Esse nome foi dado a você. Você tem autoridade de usá-lo. E a Bíblia diz o seguinte, e essa é uma promessa de Deus que está lá em Atos capítulo 3, versículo 25. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência, e nós somos descendência de Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações. Isso significa que as bênçãos de Deus e as bem-aventuranças de Deus prometidas a Abraão por sua descendência, passa por nossas bocas, passa pelos nossos corações, passa pelas nossas mãos, porque o Cristo que pode todas as coisas está em você, para a glória de Deus, e o nome dele é que opera todas as coisas para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.